Pessoal, eu estou aqui em frente ao Banco Central porque nós acabamos de entrar com a denúncia no Conselho Monetário Nacional para pedir o afastamento da presidência do Banco Central de Roberto Campos Neto. Na verdade, Roberto Campos Neto pode ser afastado com 41 votos de senadores. Eu, na verdade, entrei com uma denúncia pedindo esse afastamento do Roberto Campos Neto porque, sinceramente, pessoal, ele passou dos limites, né? Eu não vejo outra solução. Ele está paralisando a economia brasileira. Vocês viram que os juros despencaram, a inflação despencou com Lula. A inflação que era 10% com Bolsonaro caiu para 3,94%. E nós tivemos uma outra reunião do Copom, do Banco Central, e eles mantiveram novamente a taxa de juros em 13,75%, a maior taxa de juros do mundo. Então não tem outro caminho senão a gente enfrentar o problema e ir atrás de votos. São 41 votos para a gente tirar o Roberto Campos Neto. Eu entrei, qualquer cidadão brasileiro pode entrar no Conselho Monetário Nacional com esse pedido. Está aqui a denúncia. Uma denúncia pedindo a exoneração. Denúncia de desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Você sabe que o Banco Central tem o objetivo, a meta de combater a inflação, mas também tem a meta de crescimento econômico e de emprego. Eu acho que o presidente Lula hoje foi muito feliz. O presidente Lula hoje deu uma dura muito grande. O Lula está certíssimo. O Senado Federal tem que se mexer, porque essa foi a indicação do Bolsonaro, mas que ele foi também indicado pelo Senado Federal. Ele foi sabatinado no Senado Federal. E a lei da autonomia do Banco Central, pessoal, que eu acho um absurdo, porque, veja bem, o Lula foi eleito presidente da República com um projeto de crescimento econômico, de geração de empregos, distribuição de renda. Então Lula foi eleito, só que Lula não manda na política econômica como um todo. A política monetária, dos juros, a política cambial, hoje é do Banco Central, o indicado Bolsonaro. Mas na lei da autonomia do Banco Central, isso que eu quero explicar a vocês, tem um artigo que fala, o artigo 5º da Lei Complementar 179, que foi a lei da autonomia do Banco Central, em seu inciso 4, diz que o presidente do Banco Central pode ser exonerado quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Eu coloco 2 temas centrais para mostrar que o desempenho foi insuficiente. Ele há 2 anos que não consegue atingir a meta de inflação do Banco Central, pelo Banco Central. A meta de inflação estourou nos 2 anos, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é que ele está desconsiderando, nesses cálculos todos, o item também, que está lá na lei, na lei complementar 179, de que o objetivo do Banco Central é combater a inflação, mas perseguir crescimento econômico e geração de emprego. Eles estão desconsiderando completamente isso. Não entra nem nos cálculos deles isso. Então, eu acho que a gente não tem mais o que fazer, senão endurecer, aumentar a pressão. O presidente Lula hoje foi muito firme e duro, porque, veja bem, isso é uma sabotagem contra o Brasil, uma sabotagem ao governo do Lula. É como se o Lula tivesse de mãos amarradas. Lula, a parte dele, ele está fazendo tudo certo. Vocês estão vendo. A inflação, o preço do botijão de gás, que era R$120, está 80. A gasolina, que chegou a 8 com o Bolsonaro, está 5,20, 5,40. O diesel caiu bastante também, está 5,16, chegou a 7. Óleo de cozinha era 13, está 4. Até a picanha que esses bolsonaristas ficam falando, chegou a 80, agora tá R$49, né? As coisas estão melhorando. Olha, tem um índice, que é um índice de miséria. É um índice que os economistas tratam, que junta inflação e desemprego. No próximo mês, junho, esse índice vai chegar no menor nível dos últimos 16 anos. Vai chegar a um patamar de janeiro de 2007. Sabe por quê?
que a inflação vai cair ainda mais no próximo mês, para 3,6 no acumulado de 12 meses, 3,6 no acumulado de 12 meses, e o desemprego em 8,1. O desemprego está caindo. Então o Lula está fazendo a parte dele. Vocês estavam vendo, pessoal. O dólar estava caindo, a bolsa estava subindo. Sabe o que aconteceu depois da decisão do Campos Neto? Sabe o que aconteceu hoje? O dólar, depois de muitos dias, depois de muito tempo, voltou a subir. E a bolsa caiu. É uma política de sabotagem, a economia não cresce. Olha, a Luísa Trajano, vocês sabem que é uma varejista, há 10 dias atrás falou na frente do Campos Neto. Você falou, vocês estão quebrando, a gente não aguenta. As empresas estão quebrando. Porque quem aguenta pagar uma taxa de juros como essa? E vamos falar a verdade, não é só a taxa Selic. Olha, é tudo de juros. As pessoas que estão devendo no cartão de crédito, 400% ao ano. É um escândalo. Se você tem R$1.000, em um ano aquilo vira R$5.000. Isso é um assalto à mão armada. Você que está entrando agora na live, eu estou mostrando aqui minha denúncia contra Roberto Campos Neto. Eu quero explicar aqui como funciona na legislação. A lei que criou a autonomia do Banco Central, a lei complementar 179, fala de afastamento do presidente por desempenho insuficiente. Para mim, ele teve desempenho insuficiente em vários casos. Há 2 anos que ele não atinge a meta de inflação, né? Agora você veja, esse 13,75, essa taxa de juros, era porque a inflação do Bolsonaro era 10. No acumulado agora está 3,94. E ele está desconsiderando o compromisso do Banco Central com o crescimento e geração de empregos. Então como é que funciona para afastar ele? Eu estou fazendo uma denúncia ao Conselho Monetário Nacional, né? O Conselho Monetário Nacional, que é composto do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento e também do Roberto Campos Neto. São 3 membros, né? A partir daqui pode-se abrir um processo que termina no Senado Federal. E no Senado Federal tem que ter 41 votos de senadores. O Senado Federal, o governo tem uma base. Ele conseguiu agora, ontem, o Cristiano Zanin teve 57 votos contra 17. O Senado tem sempre sido a casa mais favorável ao governo do que a Câmara dos Deputados. Eu estou revoltado e indignado, sabe por quê, pessoal? Principalmente, eu quero explicar a vocês, no mercado, o próprio mercado, eles têm uma história aqui que eles escutam a opinião, tem um boletim Focus, que ele pega as opiniões das principais instituições financeiras, do mercado, da banca. Pois bem, a banca, o mercado, estava prevendo que os juros não cairiam nessa reunião, que os juros iam cair na próxima reunião em agosto. Era quase unanimidade na avaliação deles. O que é que o Roberto Campos fez? Não só não baixou a taxa de juros, como soltou um comunicado do Banco Central que, para mim, esse comunicado é um deboche. Eles fizeram um deboche. Ele pede paciência, parcimônia. Ele indica, na verdade, que vai continuar com a mesma política, ou seja, que não vai baixar a taxa de juros nem na próxima reunião em agosto. É isso que o comunicado indicou. Na verdade, ele está fazendo um jogo. Ele está dizendo, porque, olha, tem algumas coisas nisso que você não acredita. Você sabe que eles definem a taxa de juros a partir de expectativas criadas pelo próprio mercado, pelos bancos. Então os bancos estavam dizendo que era agosto. Ele lança um comunicado duro e agora começa a acontecer, uma parte dessas instituições financeiras já estão dizendo, opa, não vai ser em agosto, né? Pode ser mais à frente. E aí ele leva em consideração o que elas falam, né? Ele quis claramente intervir nas expectativas desses agentes do mercado. Está tudo errado, pessoal. Eu tenho alguém, Ivané está escrevendo aqui, paciência esgotada. Paciência esgotada mesmo, pessoal. Eu sou presidente dessa frente parlamentar contra juros abusivos. A gente fez um ato ontem, estava lá presente muitos deputados, Guilherme Boulos, a Gleise, deputado Emanuel, deputado Mauro Benevides, deputado Zé Nelton,
Fernanda Melchiona, Pedro Czai, Merlong, pode falar alto, Orlando Silva, Florentino. Então foi muito importante, a gente está numa luta. Porque eu quero falar uma coisa para vocês, o que está em jogo aqui é o sucesso do Brasil e do governo do Lula, tá? Esse cara para mim é um sabotador, esse cara é bolsonarista. Hoje a Miriam Leitão fez um artigo chamando ele negacionista. Negacionista. Agora vocês entendem a nossa preocupação. Esse cara sozinho pode atrapalhar o governo do presidente Lula. Ele quer derrubar o Lula, ele quer... Porque ele para a economia brasileira, as empresas não investem, pessoal. Quem danado está investindo nesse país se você pode ganhar com a taxa de juros como essa, com o título da dívida pública, sem investir, sem ter risco, né? As empresas estão quebrando, porque elas tinham pegado empréstimo quando a taxa de juros era 2%. E agora estão quebrando. Então eu estou nessa batalha, pessoal, porque devo dizer uma coisa a vocês, quero que vocês saibam. Essa aqui é uma batalha estratégica para o nosso projeto, para o presidente Lula. Essa política de autonomia